Nessa reflexão, eu te convido a observar a multiplicidade de elementos que compõem o universo. Se restringirmos a nossa observação ao planeta Terra, que é uma poeira cósmica em escala astronômica, verificaremos a biodiversidade que o compõe. Por exemplo, há o reino mineral, composto por rochas, minérios, organismos inorgânicos, sólidos e cristalinos. Temos o reino vegetal, composto por gramíneas, plantas, algas, árvores, organismos autótrofos, clorofilados e fotossintéticos. Temos o reino animal, composto por peixes, répteis, aves, mamíferos, insetos, artrópodes, moluscos. Temos os protozoários, os fungos, as bactérias, os vírus, os micro-organismos unicelulares. E em meio a essa biodiversidade está o homem. Segundo a tradição hindu, há 8.400.000 possibilidades de experienciarmos a vida nas suas múltiplas manifestações. E aprouve ao grande mistério oportunizar nessa travessia, nessa escala evolutiva, experienciarmos a vida como seres humanos. Nessa perspectiva, a vida é uma oportunidade, uma dádiva, um presente, um beneplácito. A vida não é um enigma a ser decifrado, um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser vivido. O saudoso expoente da filosofia universica, Humberto Holden, disse algo muito interessante. Ele disse que Deus é inconsciente no mineral, pré-consciente no vegetal, semiconsciente no animal, ego-consciente no intelectual, pleno consciente no espiritual e oniconsciente em si mesmo. Observem que nesse plano terreno, numa escala evolutiva, o homem possui um nível de consciência acima dos demais reinos. Porém, a grande maioria ainda não atingiu o nível de consciência humano, permanece em um nível de subconsciência em decorrência do torpor, em decorrência do sono, da anestesia que advém da ignorância. A vida, sendo uma oportunidade, é necessário vivermos em conformidade com a nossa essência, em harmonia com o Dharma, alinhada a nossa lenda pessoal no centro da vontade do Eterno. O que determina o seu sucesso nesta travessia não é a sua conta bancária, sua fama, sua influência, seus títulos, o número de seguidores que você tem. O que determina o seu sucesso
é o quanto você viveu em conformidade com a sua essência. Não adianta viver obedecendo aquilo que seus pais lhe disseram. Não adianta viver obedecendo os ditames da sociedade, sendo condicionado e emoldurado por essas influências exteriores que arbitram o seu comportamento. Viva segundo o seu coração, independente das consequências. Em 2014, eu seguindo as influências dos meus pais, me matriculei para fazer o vestibular para engenharia civil. Fiz a prova, tive um bom resultado. Passado algum tempo, fiz a matrícula e efetuei o pagamento da primeira mensalidade. Porém, eu não estava em paz. Eu estava extremamente incomodado. Sem avisar ninguém, no primeiro dia de aula, eu fui na secretaria e pedi transferência para o curso de psicologia, pois este curso tinha mais correspondência com a minha essência. Curiosamente, passaram-se alguns meses e eu conheci a minha esposa num congresso de psicologia. Uma vez que você se harmoniza ao Dharma, o universo conspira a seu favor. Essa lei é conhecida pelos místicos de princípio favorável. Viva em conformidade com a sua essência. Carlos Drummond de Andrade diz que é perda de tempo aprender aquilo que não se interessa, aquilo que não te interessa. Quando você perde o tempo aprendendo aquilo que não te interessa, você se priva da oportunidade de descobrir coisas interessantes. Eu poderia mencionar inúmeras experiências interessantes que têm correspondência com a minha caminhada seguindo o meu Dharma, mas deixarei para outra oportunidade. Na filosofia oriental, a palavra Dharma é utilizada em algumas tradições, como no hinduísmo, no budismo, no jainismo e no sikhismo. A palavra Dharma é de origem sânscrita e significa lei natural, harmonia oculta. Tem correspondência com o Logos de Heráclito e com o Tao de Lao Tzu. Viver seguindo o Dharma significa estar em harmonia com esta lei. Por exemplo, a natureza segue o Dharma. Uma semente, ela germina seguindo o seu Dharma. Uma planta perfuma o ambiente seguindo o seu Dharma. Uma árvore cresce, se expande, floresce e frutifica seguindo o seu Dharma. Os rios fluem em direção ao oceano seguindo o seu Dharma. Os animais, segundo os biólogos, vivem obedecendo uma programação biológica, são movidos pelo instinto,
mas em essência, cada animal está cumprindo o seu Dharma. O homem, diferentemente dos demais reinos, tem um Dharma único, exclusivo e singular a cumprir. Cada indivíduo que experiencia a vida nessa tridimensionalidade, limitado ao tempo e ao espaço, vem a essa experiência para cumprir o Dharma. Há uma escritura gnóstica muito interessante, intitulada O Hino da Pérola. Também é conhecida como o Hino da Alma, de autor desconhecido. Nesta narrativa gnóstica, o filho de um grande rei é enviado com uma missão ao Egito para recuperar uma pérola de valor inestimável. Curiosamente, quando este jovem chega ao Egito, precocemente ele é seduzido pelos egípcios e em poucos dias ele esquece a sua missão, a sua família, a sua origem. Os anos se passam e o pai, preocupado com o filho, lhe envia uma carta. Quando aquele garoto recebe a carta, misteriosamente a carta se transforma em uma águia. E em pouco tempo, essa águia se desfaz em uma linguagem. É interessante que nesta linguagem havia uma mensagem. E era a mesma mensagem que estava escrita em seu coração. Em meio a essa experiência, o jovem diz: naquele momento, eu lembrei a minha origem, a minha missão e me despertei do sono. É interessante que no momento que ele se desperta, ele vai à procura da pérola de valor inestimável. E essa pérola estava no fundo do mar, sendo guardada por uma serpente. E ele mergulha nesse oceano do desconhecido. O mar simboliza o inconsciente, essa dimensão vasta, oculta e profunda. E é interessante que ali havia uma serpente que simboliza a mente, o intelecto, o ego. E aquele jovem desce às profundezas do oceano e encanta aquela serpente invocando o nome do seu pai. E ele resgata a pérola de valor inestimável. É interessante que ele encantou a mente, em outras palavras, ele encantou a serpente, em outras palavras, ele aquietou a mente, ele silenciou a mente, ele transcendeu a mente e encontrou a pérola. E ele regressou à casa paterna e foi recebido com festa. Quando alguém cumpre o Dharma, a festa nos planos superiores. Essa reflexão está vindo até você que me ouve como a carta daquele pai, daquele grande rei que despertou o jovem do seu sono e fez com que ele
se lembrasse da sua origem, da sua missão, do seu Dharma. É interessante que Jesus, na parábola dos talentos, faz menção daqueles que vivem em conformidade com o Dharma e aqueles que enterram o seu talento. Nessa parábola, Jesus faz menção daqueles que usam o Dharma e daqueles que o enterram. Não despreze o dom que há em ti. Gostaria de ler um magnífico poema de Jalaluddin Rumi, extraído de sua obra A Mística do Amor. O tema do poema é uma coisa que você deve fazer. Existe uma coisa neste mundo que você nunca deve esquecer de fazer. Se você não esquecer disso e esquecer de tudo o resto, não há nada com que se preocupar. Mas se você lembrar de tudo o resto e esquecer isto, então você não terá feito nada em sua vida. Seria como se um rei tivesse mandado você para algum país cumprir uma tarefa e você fizesse milhares de outras coisas, mas não fizesse aquilo que o rei lhe havia pedido que você fizesse. Os seres humanos vêm para este mundo para realizar uma tarefa em particular. Essa tarefa é seu propósito e é específica para cada um. Se você não fizer isso, seria como imaginar uma espada indiana muito preciosa fosse usada para fatiar carne podre. Seria como se uma tigela de ouro fosse usada para cozinhar nabos, quando com apenas uma lasca da tigela se poderia comprar milhares de potes adequados para tal. Seria como se uma faca finamente temperada fosse cravada em uma parede para que coisas fossem nela penduradas. Você diria, mas vejam, eu estou usando isto e isto não é uma mentira à toa. Você percebe o quão ridículo isto soa? Você dirá, mas eu despendi minhas energias em projetos majestosos, estudo filosofia, jurisprudência, lógica, astronomia e medicina. Mas reflita, por que você faz todas essas coisas? Elas todas são ramificações de você mesmo e de sua grandeza. Lembre-se das profundas raízes do seu ser, da presença do seu Senhor, dando-se a quem ele já pertence em sua respiração e seus momentos. Se você não fizer, você será como aquele homem que pega martelos e adagas cerimoniais e os põe em um poste, enquanto usa um cabide para pendurar sua cabaça. Você estaria desperdiçando perspicácia valiosa e esquecendo sua dignidade e propósito. Cabe a cada um, segundo este místico poema, cumprir o seu Dharma, sua lenda pessoal, viver em conformidade com a sua essência, no centro da vontade, do mistério dos mistérios. Cumpra seu Dharma, pois que proveito tem um homem em ganhar o mundo e perder a sua alma? Ganhar o mundo, os pódios deste mundo fenomênico, eclipsado por Maya, pela ilusão, enquanto a sua alma é perdida nessa travessia, enquanto a sua digital espiritual é perdida. Que no dia que se chama hoje,
esta mensagem penetre o âmago do vosso ser e te desperte deste sono para que você cumpra o seu Dharma. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.